São pequenos avisos. Eu também sou monitor de vocês, de geografia. Então, assim, qualquer dúvida sobre esse assunto ou sobre outro de geografia também, vocês podem mandar para mim. Eu acho que eu já estou no grupo de avisos também, no grupo de monitoria. Então, qualquer coisa é só me procurar, tá certo? Enfim, começando essa aula, eu separei na ficha alguns conceitos de etnia, de população, de nação. Eles são um pouco necessários para essa aula, mas acho que vocês, inclusive, já deram uma olhada antes em outras aulas de geografia, outras aulas de história, que também lidam bastante com isso. Mas deixei aqui só para vocês se orientarem um pouco. Mas começando com o assunto mesmo, eu vou começar a falar de terrorismo e guerrilha. Que aqui vocês têm um mapa justamente sobre grupos de, de guerrilha e de terroristas, alguns de. Como é que eu posso dizer? Eles vêm de diversas vertentes. A grande diferença entre os terroristas e os guerrilheiros é justamente a forma na qual eles buscam esse objetivo. De forma que o terrorista ele quer causar o terror na população. Ele não está se importando, por exemplo, nas vidas perdidas, mesmo que sejam de aliados ou coisas assim, eles querem causar o terror. Diferente dos guerrilheiros, que muitas vezes eles buscam atacar pontos centrais do Estado ou de alguma organização que eles buscam acabar com ela, diminuir seu poder, outras coisas assim. Um dos exemplos de guerrilhas é justamente as Farc, que é uma guerrilha que se instaurou na Colômbia e era uma guerrilha muito poderosa. E também era uma guerrilha que buscava, ela tinha uma ligação com o governo não, o Partido Revolucionário da Colômbia, que era o Partido Comunista, que buscava fazer essa justiça, ajudava a população e faziam diversas coisas. Porém, eles acabaram perdendo esse caráter e dessa forma acabaram perdendo o apoio da população. Que muitas vezes o- os grupos guerrilheiros eles têm o apoio da população, justamente que, por exemplo, são lugares que estão querendo ter a sua independência, ter o seu estado independente, e essa guerrilha é o meio disso. É, Porém, existem guerrilhas que, mesmo assim, eles utilizam de atividades terroristas para atingir o seu objetivo. Aqui é o território das Farc atual. Há muito tempo eles comandavam muito da Colômbia, mas agora é extremamente reduzido. Como, por exemplo, também desses grupos.
guerrilheiros de independência, você tem, por exemplo, os grupos que buscam a independência tanto do País Basco quanto da Catalunha, da Espanha. E você também tem, por exemplo, o grupo do Kurdistão, que atualmente é o maior povo sem nação do mundo. Fica nessa área aqui: Turquia, Síria, Irã, Iraque, nessa área aqui. E eles fazem muitas vezes ataques terroristas ou utilizam de ataques ao estado, aos estados, né, nos casos, nos países, justamente para obter esse objetivo de ter o seu território. É... Apesar disso, o Estado também ele pode ser terrorista, ele pode se utilizar desse terror. Vale lembrar que tanto o terrorismo quanto as guerrilhas, eles são atos políticos que têm o sentido que normalmente é dito pela organização. Alguns de independência, outros também você tem grupos religiosos, fanatistas, e também alguns deles pode ser o próprio Estado, como no caso que aconteceu na América do Sul com as ditaduras militares, ou também do apartheid. Enfim, mas o que foi o apartheid? O apartheid, depois da independência da África do Sul, um pequeno grupo de holandeses e alemães remanescentes da colonização, eles acabaram por dominar o, o sistema político por lá, e assim eles acabaram colocando leis justamente para ter essa segregação. Ou seja, a segregação passou a ser legalizada pelo Estado, e o Estado foi um instrumento de terror para que tivesse essa separação. Muitas vezes o, os brancos eles eram donos dos meios de produção, das minas de ouro, das grandes fazendas, enquanto os negros eram renegados a, às favelas, aos guetos, e não tinham direitos políticos nenhum. Por fim, esse regime acabou com a ascensão de Nelson Mandela, em 1994, à presidência do país, assim acabando com todos o sistema estatal de repressão, de terror, de separação. Porém, apesar disso tudo, como até mesmo aqui no Brasil, essa separação ainda é muito nítida. Por exemplo, no acesso à faculdade, acesso ao ensino superior, acesso a políticas públicas, ou até mesmo a dinheiro mesmo, ou outras coisas. Dessa forma, também, como no Brasil, lá foram implantadas diversas políticas, política de cota, política de ajuda,
justamente para ter essa reparação, dar essa oportunidade para as pessoas negras que foram segregadas por tanto tempo na África do Sul. Passando para o próximo assunto, você também tem os grupos separatistas, por exemplo, da. Qual é o nome? Ah, certo. Você tem os grupos separatistas da região do Cáucaso, que você tem aqui, por exemplo, a Ossétia do Sul e a Ossétia do Norte, bem aqui na Rússia. Você tem a Abacácia aqui. Você tem essa região de Nagorno-Karabakh aqui no Azerbaijão. Vocês também têm a Crimeia, né? Que em 2016 teve esse movimento, né? E a Transdnistria, que é uma pequena região aqui entre a Moldova e a Ucrânia. Além disso, vocês têm, por exemplo, a separação da Iugoslávia, que a Iugoslávia foi uma reunião de diversos estados, e que esses estados eles ainda têm essa proporção étnica muito misturada. Ou seja, você pode ver claramente que não há um país totalmente. é, Desculpa, gente. Não há um país totalmente limpo, um país totalmente. Ele sempre tem diversas etnias, muito misturado, e muitas vezes essas etnias elas buscam ter o seu território. Também é importante falar da região da, da África, que a África ela foi colonizada, ela teve a sua separação no, no Congresso de Berlim, né? E para vocês terem ideia que aqui no lado esquerdo aqui dessa imagem, ela era a separação das etnias tribais, né? Das etnias que estavam lá antes da chegada dos colonizadores. E aqui à direita veio toda essa separação que o Congresso de Berlim fez, aqui em vermelho. Ou seja, você tem diversas etnias que muitas vezes eram inimigas uma da outra, e assim eles juntaram essas etnias dentro de um país. Ou seja, é, é receita para briga, para isso. Dessa forma, a África ela é cheia de, de, de movimentos, alguns terroristas, outros de guerrilha, outros movimentos justamente de guerra mesmo, guerra civil,
guerras entre etnias dentro do mesmo país. Sendo alguns exemplos. É, você tem a separação da Eritreia aqui, do norte da Etiópia, e você também tem, por exemplo, o último país do mundo que foi criado, que é o Sudão do Sul, que fica nessa região aqui ao sul do Sudão, desse país grande aqui. É... Ah, certo. É... Não, os terroristas eles não têm apenas motivos religiosos para ideologia. Você também tem, por exemplo, motivos de étnicos, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui no Brasil. Imagina que no sul do Brasil surja um grupo terrorista com a finalidade de desestabilizar o país e fazer com que o sul se torne independente. Esse, por exemplo, seria uma ideologia para fazer essa separação. Você também tem motivos políticos, mas, assim, normalmente, as maioria dos motivos ou são políticos ou são religiosos. Tudo bem, Enia? Respondi a sua pergunta? Desculpa não ter visto antes. Enfim, vocês têm também é, a guerra do Afeganistão, também, e o conflito do terrorismo da Al-Qaeda, que a Al-Qaeda ela surgiu no contexto de Guerra Fria, desculpa. No contexto de Guerra Fria, tinha um milionário árabe que era o Osama Bin Laden, e esse milionário, na década de 80, ele estava incomodado com a invasão do comunismo dos soviéticos na região do Oriente Médio. Então, ele criou esse grupo, que é a Al-Qaeda, recrutando pessoas e com apoio, inclusive dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, eles fizeram esse grupo, desculpa, justamente para você ter essa expulsar esses socialistas que estavam descendo da, da União Soviética na época. Com a expulsão desses soviéticos, a Al-Qaeda ela se juntou ao Talibã, que o Talibã era o grupo extremista, representante da maior parte da população da população do Iraque. Isso, do Afeganistão. Desculpa. Eu confundi Afeganistão com Iraque. Meu Deus. Enfim, que era o maior grupo do Afeganistão, maior etnia, maior em. Como é que é o nome? Em religião também, que era um grupo extremista de, de muçulmanos.
E assim eles acabaram voltando justamente para essa posição de enfrentar a hegemonia católica ortodoxa do Ocidente, sendo contra também a presença americana que apareceu depois da Guerra do Golfo e que estava ali na Arábia Saudita. Assim, começou os conflitos e também eles são responsáveis pelo ataque terrorista mais famoso do mundo, que é o 11 de setembro. E desde então, os Estados Unidos eles fizeram uma exigência ao Afeganistão para que se entregasse o Osama Bin Laden para a justiça americana. Esse pedido foi negado e aí que começou a intervenção no Afeganistão, essa guerra, né? Primeiramente, eles conseguiram conquistar o Afeganistão, a capital, mas eles não conseguiram conquistar o país todo. Eles sempre conseguiam conquistar pouca coisa, nunca teve tanto sucesso. Mas aí, em 2011, Bin Laden, que sempre andava escondido, ele foi encontrado no Paquistão. E assim ele foi assassinado. Assim morrendo o maior líder da Al-Qaeda, que era essa organização terrorista anti contrária à suposta supremacia católica. Por fim, esse grupo ainda resiste, apesar de bem mais fragilizado. E esse grupo ele não tem uma base própria. Ele vai buscando diversos cantos justamente para não ser encontrado e acabar de vez, certo? E por fim, a gente tem a questão palestina, que começou na década de 40, em 1947, que os judeus eles tiveram a diáspora, né? Eles se espalharam pelo mundo. Porém, com a Segunda Guerra, com a ascensão do nazismo, muitos judeus eles voltaram para sua terra que eles achavam de direito, né? Porque seus ante... antepassados, desculpa, gente, os seus nossa, os seus antepassados eles viveram ali. Porém, no século XV, no século XVI, os árabes eles acabaram passando a morar nessa área. Foi nessa história que a ONU criou em 1947 o Estado de Israel. Porém, o Estado de Israel nunca foi muito aceito pelos países árabes em volta. Mas, dessa forma, Israel acabou entrando em guerra com os países vizinhos e acabaram
expandindo ainda mais o seu território. Na Guerra de 6 Dias, Israel, eles venceram o Egito e conquistaram o território dele. Dessa forma, o Egito, ele vendo que o poder bélico de Israel era muito forte, eles entraram em um acordo com Israel, pedindo essa devolução desse território em troca de reconhecimento do Estado de Israel. Assim, o Egito ele foi o primeiro Estado que reconheceu Israel. Inclusive, esse presidente egípcio que acabou assinando esse acordo, ele acabou sendo assassinado justamente por causa dessa ideia. Israel também invadiu o Líbano para que eles acabassem não, eles diminuíssem as ações de um grupo chamado Organização pela Libertação da Palestina. Porque o que aconteceu com Israel? Era para ser dois estados: o Estado israelense e o Estado da Palestina. Só que com todo esse conflito que aconteceu, Israel se tornou Estado, um país, porém a Palestina ela não se tornou país. Não tem nenhum país da Palestina. Aí a faixa de Gaza acabou se tornando parte do Egito e a Palestina da Jordânia. Dessa forma, é, essa é a questão palestina. Ou seja, você tem um grupo de pessoas sem país. E para criar esse país surgiu esse movimento que é a Organização da Libertação da Palestina. Na década de 80, eles fizeram essa expansão aqui para cima, para o Líbano, para fazer essa supressão desse grupo, que esse grupo também realizava ataques terroristas em direção a Israel, e esse grupo foi e fez esse Israel fez esse contra-ataque. Assim, o apesar desse grupo ter ido para outro canto, outros grupos como por exemplo o Hezbollah, Hezbollah, outros grupos como o Hezbollah, eles acabaram fazendo continuando com esses ataques terroristas em direção a Israel, mandando foguetes, carros-bomba. Às vezes nós vimos na TV diversos desses ataques. Enfim. E sempre tentou fazer esse acordo entre a Palestina e Israel, mas nunca dava certo, porque sempre tinha pessoas extremistas que sempre atrapalhavam os acordos, no caso. Por exemplo, em 2000,
Israel tentou fazer um. Qual é que é o nome? Eita. Tentou fazer um acordo com a Palestina para dar à Palestina o controle, né, do território, de 90% dele, e o controle da faixa de Gaza. Porém, eles não aceitavam que eles fizessem de Jerusalém Oriental a capital deles. Por causa disso, os palestinos recusaram esse acordo e assim o... eles continuaram essa invasão ao Estado palestino. Por fim, a gente chega no estado de hoje, né? Que você tem essa invasão de Israel, né? No território da Palestina, você tem territórios completamente isolados e que Israel busca com sucesso suprimir esses territórios. Porém, a Palestina ela foi reconhecida pela ONU como como Estado observador da ONU, que é um ponto muito importante, que é um ponto antes deles serem considerados como país. Na época, em 2012, inclusive o Brasil votou a favor, na época, da elevação da Palestina para Estado observador da ONU. E assim, a gente vê uma esperança da Palestina de ter esse seu reconhecimento. Porém, até agora, não foi. Não deu certo essa coisa. Por fim, pessoal, acho que é isso a aula. Vocês têm alguma dúvida, alguma questão? Ah, sim, certo. O terrorismo, ele busca o terror generalizado e ele não se importa com as vítimas das ações deles. Enquanto as guerrilhas, eles se importam com os alvos, né? Que normalmente essas guerrilhas elas atacam justamente pontos de importância do Estado, por exemplo, bases militares ou coisas assim. E também a guerrilha muitas vezes ela surge com o apoio da população. E o terrorismo muitas vezes não tem esse apoio, certo? É porque a revolução nem sempre ela é vinda de uma guerrilha, entendeu? Porque tanto os grupos terroristas quanto as guerrilhas,
Eles são grupos armados. São grupos armados organizados. É, tô esquecendo muita coisa. Enfim. Eles são grupos armados organizados justamente para um objetivo. É, a diferença é justamente que eu falei sobre o apoio da população, sobre a finalidade dele. Mas sim, muitas vezes guerrilhas são responsáveis por revoluções em países. Tá certo. Ah, de nada. Mais alguma outra pergunta? Acho que. Enfim, pessoal, acho que eu já vou encerrar a aula mesmo. Qualquer coisa vai ficar gravada. Qualquer coisa também, se tiver dúvidas, pode perguntar para mim ou qualquer outro monitor de humanos também. Outra pergunta. Vocês estão no grupo de monitoria geral, né? Certo. Então, assim, eu também tô lá. Então, qualquer coisa é só mandar dúvida para mim, que quando der um tempinho eu respondo para vocês. E mesmo que tenha aquele horário assim, mas vocês podem me mandar qualquer horário, se eu tiver de boa, eu respondo. Tá certo, gente? Então, eu não sei quando é que eu vou ver vocês de novo, mas até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.